envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Estamos começando mais um momento com Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estaremos meditando hoje sobre o choro que cura. Vivemos num mundo em que se procura o prazer, o sucesso profissional e financeiro, a felicidade, a alegria e o divertimento. Filmes e programas de entretenimento são feitos para que pessoas se esqueçam da miséria, dos problemas financeiros, das doenças, do pecado. Porém, segundo Jesus, para que alcancemos a felicidade, temos que passar pelo momento do choro. Jesus fala que os que choram são bem-aventurados, são felizes. No contexto de Mateus capítulo 5, Jesus afirma que os que choram chegaram a um estágio onde reconhecem a sua condição sem a presença de Deus. O choro, neste caso, é o resultado do reconhecimento de como Deus é santo, justo e perfeito e nós somos pecadores. Este choro de reconhecimento nos leva a buscar a presença de Deus, sua justiça e nos leva ao arrependimento e desejo de mudar. Nós também choramos ao ver pessoas sofrerem. Choramos quando pessoas se afastam de Deus e tomam decisões erradas em suas vidas. Paulo lembra que o seu trabalho em Éfeso foi regado de muito choro. Choramos também quando nos sentimos impotentes diante de uma situação difícil de resolver. Ezequias chorou ao saber que iria morrer. A palavra de Deus falou que ele chorou tanto, olhando para a parede, em desespero. O choro comoveu a Deus, que acrescentou a sua vida em 15 anos. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versos 2 a 5, nos fala da seguinte maneira: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. O choro não é fraqueza. A palavra nos diz em Apocalipse 21, versículo 4, Deus irá enxugar dos olhos toda lágrima e a morte não existirá. Não haverá luto, pranto nem dor. O choro é um meio de colocar para fora, externar a nossa dor. Chorar faz bem. É mais do que um desabafo. Trata-se de um reconhecimento perante Deus de que somos limitados e impotentes. Precisamos entender, porém, que este choro e todo choro tem tempo de validade. Não deve perdurar. Somos ensinados a chorar com os que choram, Romanos capítulo 12, versículo 15, e também a consolar uns aos outros, segundo a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Devemos chorar juntos, entender a dor do outro e devemos oferecer consolo também. Precisamos também lembrar o que fez Davi no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Aprendeu a buscar forças em Deus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros
todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Precisamos confiar em Deus em tempos de choro. Vivemos uma realidade de um mundo caído, sem Deus, sem esperança. Mas nós que temos Jesus em nossa vida e em nosso coração, enfrentamos as coisas de uma maneira completamente diferente. De repente você hoje está enfrentando uma situação de divórcio ou ainda está sofrendo a perda de um ente querido, seja ela recente ou faça muitos anos. Ou você recém descobriu uma infidelidade do marido ou da sua esposa, ou mesmo a traição de uma pessoa muito chegada a ti. De repente você perdeu um filho que era tão fiel a Deus. Ou o seu filho saiu de casa, está enfrentando problemas com drogas, problemas de família. Ou você se decepcionou com um casamento que nunca se realizou. Como gostaria que você não estivesse enfrentando tudo isto? Mas Jesus é a resposta e a solução para o seu problema. Tudo isto causa lágrimas dolorosas, mas isso tudo passa e não vai durar para sempre. Suas lágrimas são expressões de dor que está experimentando, mas tem o seu tempo determinado para cessar. Não pense que você não será nunca mais feliz. Haverá um tempo de luto, mas esse tempo não durará para sempre e também haverá um tempo de alegria para você. Você pode estar enfrentando essa situação difícil hoje e está imaginando que nunca chegará ao fim e que você nunca voltará a sorrir. Diga para você mesma neste momento: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode estar se perguntando: por que eu, Senhor? Qual o propósito disso tudo? Como é que vai surgir algo bom, alguma coisa boa depois de tanta tragédia? Não conseguimos entender muitas coisas que vêm na nossa vida. Da mesma maneira que nós não conseguimos e não podemos entender os desígnios de Deus. Lemos na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, que podemos ser ricos, porém pobres, e um pobre rico enriquecendo a muitos. Também lemos em Salmos, capítulo 49, versos 16 a 17. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta. Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não descerá após ele. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 nos diz: tudo fez, formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Somos criaturas do Deus Altíssimo, fomos criadas por Ele, segundo a sua imagem e semelhança, e não entendemos os propósitos de Deus. Só sabemos que tudo aquilo que Deus faz é puro e é agradável e é perfeito. Precisamos confiar em Deus e acreditar que todo tempo de choro também vai acabar e vai dar lugar a um tempo de alegria e que todos eles têm o propósito de crescimento. Deus está trabalhando em nossas vidas
Ele determina para nós um tempo para chorar e durante esse tempo Ele se revela para nós. Ele nos guia no vale de lágrimas, lágrimas que curam e nos fazem aproximar dele, que é o nosso Consolador. Receba o consolo do Senhor neste dia e que Deus te abençoe de uma maneira rica e poderosa.